Só um hino, né? Um hino. Tá. Mas irmão, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar a oração na nossa escola dominical, então o hino da arte cristã. Filho do Pai eterno, glorioso, maravilhoso, Pai celestial. Graças te damos, Pai, por este momento, por esta oportunidade, Senhor, chegamos aqui na tua casa, Senhor Pai, para cultuar, para participar, Pai, da escola dominical, desta manhã, meu Pai. Eis a tua graça, eis a misericórdia, eis o teu grande amor, Pai. É no ensinamento da tua palavra, desta manhã, Pai. Estamos aqui para aprender a tua palavra. Através do teu Espírito Santo, que nos orienta, que nos ensina, Pai Celestial. Ó Deus eterno, Pai, dou-te graça, meu Pai, pela trajetória, pela caminhada. Chegamos aqui, meu Pai, nessa casa de oração, Pai, para aqui cultuar, Senhor, Pai, para celebrar, Pai, te adorar na beleza de tua santidade. Pai eterno, vem receber nossa gratidão, o grande amor em nossos corações, em nossa vida. Isto te pedimos, te agradecemos em nome do teu Filho Espírito, que reina eternamente para sempre. Amém. Amém. Vamos dizer, no 5. No 5. Agora tem internet. Espírito, alma e corpo, oferta-te, Senhor, conte a verdadeira em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem do será. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, hoje e sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem do será. Espírito divino do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem do será. Glória a Jesus. Vamos ler a leitura do Pai Deus aqui no Salmo 100. Vamos ler o Salmo 100. Glória a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Servi o Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos, e somos seu povo, o rebanho, o seu pastoreio. Entrai por sua porta com ação de graça, no seu átrio com hino de louvor. Rendei-lhe graça e bendizer o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração, e a sua fidelidade. Glória a Deus. O Senhor fala que a misericórdia de Deus é a causa de não ser consumido. A misericórdia de Deus não tem fim. Aleluia. Eu tenho que ter fidelidade no Senhor, porque a Bíblia diz que porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Então Deus não muda.
Deus continua o mesmo, ontem, hoje, para sempre, eternamente. Deus é o mesmo. Ele, assim como Ele gerou o poder de Deus, através de Jesus Cristo, para criar nessa terra, através do Cristo Jesus, em nossa vida, para dar salvação à nossa alma, Ele não muda. E a fidelidade dele é sempre a mesma sobre a humanidade, para que a humanidade reconheça. E nós reconhecemos o poder e a graça de Deus Jesus Cristo. Nesta manhã estamos aqui para estudar a palavra do Senhor na escola dominical. É a maior escola do mundo, né? É como ele sempre dizer, qual é o melhor lugar do mundo, Qual é o melhor lugar do mundo para nós viver? É o centro da vontade de Deus, para que possamos estar no centro da vontade de Deus. Quando o homem, a criança, o jovem, o adolescente, está no centro da vontade de Deus, ele é o melhor lugar da vida dele de servir ao Senhor, de gozar a graça e a sua misericórdia. E nesta noite, nesta manhã, vamos apresentar o professor Jones para nós ministrar a escola dominical nesta manhã, para a glória e honra do nome de Deus. Pai eterno, soberano, glorioso Pai, abençoa teu Filho, Pai Celestial, e neste momento vai ministrar a tua palavra, Celestial, que possamos receber e aprender a tua palavra, Celestial, e ouvir-te, meu Pai Celestial, que está na live, Pai, possa, meu Pai Celestial, aprender também a palavra, Pai Celestial, e colocar no seu coração, Pai Celestial, dizesse, meu Pai, guardeia a tua palavra no meu coração, para nunca pecar contra ti, Pai. Possamos render graça ao Senhor pela grande misericórdia. Rogamos e pedimos essa bênção em Cristo Jesus para sempre. Amém. Amém. Professor João. Amados, a paz do Senhor a todos. Amém. Hoje o assunto que vamos comentar hoje é um assunto extremamente ignorado por muitas pessoas aí fora, somente nas igrejas evangélicas fazem uso muito dessa expressão e não correspondem àquilo que afirmam. Hoje nós vamos dar sobre uma palavrinha, ela é bem conhecida, mas os crentes, porque não conhecem Bíblia, e erram muito, que é sobre o valor da palavra amém. E eu estava pensando aí em casa, dizendo o que é que eu poderia trazer de interessante para esse momento de estudo. Eu estava percebendo lá, já esse livro lançado aqui, na falta de publicar ainda, na Clube dos Autores, é O Valor da Palavra Amém. Já não foi lançado lá no Clube dos Autores. E a gente precisa falar sobre a palavra amém, porque as pessoas pensam que fumar, se prostituir, fazer coisas que o mundo faz, que é contrário à Bíblia, eles chamam isso de pecados. Realmente, isso são pecados, mas pecados diretos, ou seja, aqueles pecados que são declarados. Agora, o que é mais complicado para qualquer cristão é pecar e não saber que está pecando. E aí na igreja está cheia de pessoas assim, que pecam e não sabem por que estão pecando. Então essa palavra amém, ela faz um bocado de gente pecar. Porque pela declaração que a pessoa faz e logo em seguida, pela promessa que é feita e não cumprida, a pessoa fica naquele estágio, naquele mesmo nível de uma pessoa que está mentindo. E se você disser, eu vou fazer isso, e você não faz, você é mentiroso. Se você promete uma coisa e não faz, você é mentiroso. Só que as pessoas estão fazendo isso tranquilamente. E o próprio Jesus disse que quem era o pai da mentira era o diabo. Mas os crentes, que dizem que são filhos de Deus, e os que mais mentem, os que mais prometem e não cumprem. Mas a maioria deles, a culpa não é deles por causa da falta de conhecimento, a falta de instrução. Então a primeira coisa, o que significa a palavra amém? Assim seja. O que mais? Verdade. O que mais?
Né? Então a palavra amém é assim seja, certamente, com certeza. Sempre a palavra amém, ela confirma algo que está relacionado àquilo que a pessoa está afirmando. Mas a palavra amém, na realidade mesmo, assim, pelo que nós podemos perceber na Bíblia, a palavra amém significa, assim, verdade. Quando Jesus falava assim, em verdade vos digo. Na nossa Bíblia está assim, em verdade vos digo. Quando a gente vai ver lá, no original, está amém, amém. Jesus fala amém, amém. Jesus fala amém 2 vezes. Amém, amém vos digo. Ou seja, Jesus está dizendo assim, 2 vezes eu estou prometendo que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Ou então, 2 vezes eu estou dizendo e estou prometendo que aquilo que eu vou fazer, que estou dizendo fazer, eu vou fazer. Então a palavra amém foi muito falada por Jesus, sempre em verdade vos digo. Se você ler lá as palavras de Jesus, muitas vezes ele falou em verdade vos digo. Porque ele estava afirmando que ele ia cumprir aquilo. Aí se as pessoas dizem, eu sou seguidor de Jesus, mas não cumpre com aquilo que está prometendo e não cumpre com a sua palavra não tem valor, eu não sei que tipo de Jesus ou qual Jesus que essas pessoas estão seguindo. Porque, segundo o historiador José, existia pelo menos 13 pessoas com o nome de Jesus naquele tempo. Então, algum desses crentes por aí deve estar seguindo algum desses Jesus que existia no tempo que Joséfo escreveu. Então, a gente precisa saber a realidade sobre isso. Então, nós sabemos que a palavra amém, o mais popular aí é assim seja, todo mundo fala isso, mas na realidade é uma palavra hebraica que quer dizer verdade. Então, se ele é verdade, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, é uma declaração de que Jesus é essa verdade que nós precisamos conhecer. E aí, quando nós olhamos só no livro de João, essa expressão amém aparece 25 vezes, só em João. Você vê que havia assim uma observação, havia assim um respeito, havia assim um significado nessa palavra. Quando nós lembramos aqui Isaías 65, versículo 16, diz o seguinte: de sorte que aquele que se abençoar na terra por Deus, que dirá amém, e que abençoará aquele que jura na terra por Deus, que dirá amém, e o que jurará, porque já está esquecida a angústias passada. Então o amém era uma palavra muito usada no Antigo Testamento, e todas as vezes que eles estavam conversando ali, toda vez que eles iam aprovar uma coisa ali, se reunia o povo para confirmar exatamente o que estava sendo aprovado ali. E o povo simplesmente só precisava dizer amém. Claro que nos nossos dias, com a extrema ignorância, alguém vai achar que é uma simples palavra. É uma simples palavra, amém. Amém só, fala amém, depois não tem. Amém. Só que para o povo judeu, quando era reunia toda na Assembleia, e quando havia a confirmação da palavra amém, tinha sim um sentido. A gente vai chegar numa parte aí que eu vou ler aqui um decreto de tudo que aconteceu ao transgressor e o que é que a congregação respondia, logo em seguida. O transgressor, ele não ficava muito preocupado com o que viria sobre ele, mas pela confirmação do amém, que confirmar realmente o transgressor aparece, vai acontecer isso. Alguém podia ignorar que nada. Alguém falou amém, eu vou transgredir, não vai acontecer nada. Mas o povo naquele tempo era mais inteligente. Os crentes de hoje, do século XXI, são mais ignorantes. Primeiro que eles não leem, para começar. E eles não estudam.
os crentes, principalmente aqui do Brasil, não todos, mas a maioria, são mais papagaios ambulantes do que leitores conscientes daquilo que sabem. A maioria daquilo que um cristão hoje sabe é porque ele ouviu alguém falar, e aí ele reproduz, mas saiu daquela caixinha, ele se perde todo. Saiu daquela bolha, ele se perde todo. Saiu daquele sistema de ensino, se perde todo, porque não sabe, não estuda fazer o quê? E é exatamente o que está acontecendo aí fora. Aí não sabe, aí fico lá na igreja pronunciando amém para tudo, levanta a mão para dizer amém para tudo, e no final das contas não cumpre nada, bando de hipócritas e fingidos, querendo ser melhor do que o ímpio, são piores, porque pelo menos o ímpio não conhece. E esses que dizem que conhecem, ficam cometendo esse erro. Então, o valor da palavra amém é importante sim. Você precisa ser crente de verdade. Ou você é crente de verdade, ou você não é. Porque se nós continuarmos exatamente nesse pensamento de que tudo que falamos não tem peso, então a pessoa vai falar o que quer. Não, nós não falamos o que queremos, nós devemos falar aquilo que realmente é para edificar a nossa vida. Se não edifica, se não faz bem, é bom que não se fale, porque aí tudo que você fala é contra você. Porque quando alguém fala de mim, é uma coisa. Agora, quando eu falo de mim mesmo, é outra coisa. Quando alguém fala que eu estou errado, é uma coisa. Quando eu falo e eu estou errado, realmente é outra coisa, é outro peso. Então, a maioria dos crentes, muitas vezes, eles ficam muito mais preocupados com o que as pessoas dizem a respeito dele, do que ele mesmo fala a respeito dele. Ele está mais preocupado com o que as pessoas vão falar acerca dele, do que ele se preocupar no que ele está falando e afirmando, e não cumprindo. Então, isso aí também é um grande erro. Como diz aqui em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. É isso aí. Falta de conhecimento leva a pessoa a aceitar qualquer coisa. Falta de conhecimento, a pessoa come qualquer coisa. Qualquer coisa que levar na boca da pessoa que não tem conhecimento, ela come. Qualquer herege com uma colher de uma falsa doutrina na direção da boca de um crente que não estuda a Bíblia, ele come. Como dizia o pastor José Bastos, vocês andam por aí pelas igrejas, comendo esses bagulhos, essas comidas podres, aí vocês vêm para a igreja aqui, tudo se sentindo mal, aí vai ser preciso eu colocar um dedo na garganta de vocês, para vocês vomitarem todas essas coisas que você anda comendo por aí. E realmente é isso. Tem um tempo que nós temos que estar fazendo assim. Esses crentes, às vezes, ficam andando por aí. Andar por aí não é errado. Ouvir o que as pessoas falam por aí é uma coisa. O que acontece é que a pessoa fica andando por aí e fica ouvindo essas coisas e acredita nessas coisas, nessas mentiras, come essa comida estragada, vem passando mal para cá, aí vão fazer como o pastor mesmo, tem que meter o dedo na garganta para a pessoa vomitar essas mentiras, essas heresias, essas coisas que não fazem bem a nada a pessoa. Então a importância do amém. O amém é uma palavra com significado muito importante que merece toda a nossa atenção. O amém é uma palavra pronunciada por pessoas que nem sequer sabem o seu significado e seus efeitos. Principalmente seus efeitos. Vai dizer que tem um efeito. Não é só falar não, tem um efeito. Pois a causa vem antes do fato e o efeito vem depois do fato. O que fazemos hoje, amanhã veremos o resultado. Ou seja, se fala aqui que existe um fato e a causa vem antes do fato e o efeito vem depois, quer dizer o quê? O que você fizer aqui vai acontecer aqui e aqui você vai sofrer. Se a pessoa fuma, o cigarro.
Qual é a causa de fumar? É o câncer se torna um fato. E o efeito pode ser a morte, pode ser coisas piores para a pessoa. Então, a causa vem antes. O que causou isso? Ah, porque eu fumava, então causou isso. Por que você está com a cirrose? Porque eu bebi. Então, a causa da bebida é o quê? A cirrose. Então, o que causou a cirrose? Foi o cigarro, que gerou o quê? A cirrose, que é o efeito daquilo. Então, a palavra amém também tem isso aqui. Por que você está sofrendo aqui? É porque eu pronunciei a palavra amém sem saber o seu significado real e não cumprir, e o resultado é isso. Que nós vamos ver aqui o resultado, que está muito relacionado aqui, pelos frutos conhecereis a árvore, capítulo 7, versículo 20. É exatamente isso. A pessoa fica falando amém, 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 amém e não cumpre. E isso é a maneira como a pessoa é. Se a pessoa mente aqui na casa de Deus, se a pessoa não cumpre aqui na casa de Deus, como é que ela vai cumprir lá fora? Não cumpre. Aqui na casa de Deus, que às vezes as pessoas são as que mais conseguem ser hipócritas e fingidas. Imagina lá no mundo que não requer essa exigência. Lá eles podem ser hipócritas e fingidos o tempo todo. Mas na igreja parece que é o lugar exato onde as pessoas mostram ser o que não são. Pode ver, nas igrejas parece que todo mundo é santo, todo mundo é compreensivo, todo mundo é calmo, todo mundo é legal, todo mundo é sincero, todo mundo é honesto. A gente olha assim, parece que tem aquela rodinha na cabeça de todo mundo, uma asinha. É só sair naquela porta ali, a pessoa mostra a verdadeira identidade. Começa a nascer um chifrinho e um rabinho. Um verdadeiro diabinho. Quantas pessoas na igreja parece ser bem mesmo ligada naquilo que está acontecendo ali. Aí só aquele que está lá no mundo, lá na igreja é uma coisa, saiu da igreja já é outro. E isso acontece, porque mente aqui na igreja o tempo todo, não conhece nada, não tem amor a nada, não estuda a palavra. E o caminho é esse aí. É só dando o resultado daquilo que realmente é. O fruto é conforme a árvore. Se o fruto é azedo, é azedo. A árvore vai dar fruto azedo, amargo, não tem como. A árvore ruim dá fruto bom, não tem como. Conhecerei a árvore pelo fruto, né? Conhecer a árvore pelo fruto. Aí se você vê que o fruto, frutifica na sua vida como espiritual, aí você conhece a árvore do seu fruto, né? Aí se a pessoa não tem um fruto digno, de arrependimento, um fruto de desejo de Deus, então aquela árvore não serve para Deus, né? Aí a pessoa conhece aquela árvore ali, está totalmente fora dos caminhos do Senhor, né? Totalmente não está fazendo a vontade de Deus, não está sendo a vontade de Deus. Então, porque a Bíblia diz, conhecerei o fruto pela árvore, né? Se eu gostei de bom fruto, né? Vai evangelizar aquela pessoa, buscar aquela pessoa, né? Ajudar aquela pessoa, então tem um fruto digno de Deus. Os homens não vê, ninguém vê, né? Mas Deus está vendo o que você está fazendo, realizando, escondido, né? Para mostrar que olha, eu fiz aquilo, isso, não precisa fazer não. É fácil, Deus vê o que você está fazendo, rei de Deus na terra. E o fruto de Deus. Porque no tempo vai chegar para que Deus recompense e você receba o galardão de cada parada na nossa vida. Pode ser uma pessoa humilde que for na casa do Senhor, mas o fruto dele é digno diante do Senhor. Né? Para acabar com o fruto é só dizer amém e não cumprir, já era. Não tem mais fruto bom aí. A gente faz tudo, vem para oração, ora, jejum, tudo, mas não tem palavra, não adianta. Crente que não tem palavra, não adianta. Pode jejuar, pode fazer o que for. Se não tiver palavra, todo mundo vai conhecer ele por aquela pessoa. Não conta com fulano, que ainda que ele disse que vai fazer, não faz. Não tem palavra, não adianta, não tem fruto. Falou uma coisa e agiu de forma diferente, não tem como. Então a palavra amém, ela se encaixa perfeitamente na vida dessas pessoas, afirmando tudo, confirmando tudo e não cumpre. O amém na vida cristã. Nas igrejas, o que mais se ouve é a palavra amém. Na disciplina de um membro,
que transgrediu, ou seja, pecou, na saudação apostólica, na consagração de um presbítero para o ministério pastoral, na confirmação de uma decisão ministerial e etc. E que se usa amém em tudo. Se usa amém em tudo para confirmar tudo, e porque não pode ter esse respeito.